Bom, a próxima força de ligação intermolecular que a gente vai aprender agora é bem fácil de entender. São ligações de moléculas dipolo-dipolo, ou seja, as moléculas já são polar. Então pensem aqui, a situação é essa aqui, ó. Se a gente tem moléculas polares, tu olhou para a molécula e viu que a molécula é polar. A dica que eu dou para vocês é a seguinte, ó, quando tu olhar para uma molécula e ver que ela é polar, vê se ela tem hidrogênio e vê se ela faz ponte de hidrogênio. Se ela não faz ponte de hidrogênio, então quando ela for interagir com ela mesma, ela vai fazer essa interação aqui, ó, ligação dipolo-dipolo, que são moléculas polares se misturando com moléculas polares. Tanto faz ela com ela mesma, tipo aqui está dando exemplo ácido clorídrico em ácido clorídrico, mas pode ser duas moléculas diferentes. Pode ser, sei lá, ácido clorídrico com etanol, que é levemente polar, entendeu? Então, essas coisas assim. Então, cada vez que tivermos moléculas polares, polar com polar, a gente vai ter esse tipo de interação. E é bem fácil imaginar, por quê? Porque cargas opostas se atraem. Então, se as moléculas são polares, elas têm um lado parcialmente negativo e um lado parcialmente positivo. Então, sempre o lado parcialmente positivo vai se avizinhar com o lado parcialmente negativo e aqui vai existir uma interação entre elas. E é uma força que atrai uma a outra, chamada ligações dipolo-dipolo. Então, acho que no livro de vocês tem essa imagem aqui, que é isso então, né? Então, quando é que vai acontecer essas ligações aqui? Quando as moléculas, as duas são polares. Elas são polares. Aqui um exemplo maior, né? Mostrando que é óbvio que vai existir as atrações e repulsões, né? Porque entre cargas iguais existe uma repulsão, certo? Então, o positivo de uma com o positivo da outra é uma leve repulsão. Mas elas vão sempre se adaptar de um jeito onde possibilite que o lado negativo de uma fique próximo ao positivo da outra, né? Não o contrário. E esse aqui é um tipo de ligação que aí não é tão forte, assim, é baixa a força de ligação entre elas, né? Certo? E aqui um exemplo, só para vocês verem, ó, por exemplo, a molécula ácido clorídrico com ácido clorídrico. Elas sempre vão se orientar desse jeito aqui, ó. A parte negativa de uma fica próxima à parte positiva da outra, certo? Então esse aqui é o nosso terceiro tipo de interação intermolecular, certo? Aqui nós já vamos para as fracas, né, que é a dipolo-dipolo. Depois tem uma bem fraca também, acho que um pouquinho menos fraca que essa, mais fraca, aliás, que essa, que é a ligação dipolo com dipolo induzido. Bom, eu sempre digo aqui que o nome já diz tudo, né? Então, ó, dipolo tem que ser uma molécula polar, tá? Dipolo, uma molécula polar. E dipolo induzido, na real, nós estamos falando de uma que é apolar. Então, tá aqui o desenho de uma aqui, ó, apolar. Percebam que esse desenho aqui eu achei muito bom, porque já está mostrando bem direitinho que esse lado da molécula é rico em elétron e esse lado é pobre em elétron. Tá até as cargas parciais aqui, ó, parcialmente positiva, parcialmente negativa, molécula polar. E essa aqui parece um ovo, assim, ó. Não tem um lado rico em elétron nem pobre em elétron, tá? Ou perfeitamente distribuído os elétrons em torno das ligações químicas. É bem homogêneo a nuvem eletrônica, tá? Então ela é uma molécula apolar. Só que se a gente coloca uma molécula polar perto de uma apolar, o que vai acontecer com essa molécula apolar? Essa parte da molécula começa a ficar perto de uma parte pobre em elétrons. Se ela chega perto de uma parte pobre em elétrons, o que acontece com os elétrons daqui? Os que estão mais ou menos aqui pelo meio, eles começam a dar conta, mas vamos ficar mais para o lado de lá, porque lá tem uma carga parcialmente positiva. Lembrem que cada elétron é negativo, né? Então, se tem um elétron passeando aqui na nuvem eletrônica, ele começa a dar conta que aqui tem uma carga parcial positiva, eles já vão começar a ficar mais tempo aqui perto desse lado, porque eles já estão gostando de ficar aqui, porque aqui tem uma carga oposta a eles, ó. Então, o que a gente diz que acontece com esse fenômeno? Esse fenômeno, ele induz, entendeu? Ele é induzido. Por exemplo, essa molécula ela era apolar, mas o fato de ter um polo positivo perto dela, tu vai induzir com que os elétrons venham para essa extremidade aqui. E ela vai ficar o quê? Dipolo induzido. Estão vendo que essa molécula aqui acabou induzindo essa molécula a virar um dipolo? Só que é claro que esse dipolo aqui ele só existe porque essa aqui mantém ele. No momento que se não tiver mais essa, isso aqui volta ao normal, né? Mas só que ela tá lá, não adianta, tu misturou um líquido que era uma molécula polar com uma molécula que é apolar, sabe? Aqui eu tenho um exemplo assim, ó, bem prático, assim, ó, a etanol, a gasolina é uma molécula bastante apolar, tá? E etanol, ele é um pouco polar. Ele é meio apolar, mas ele é polar um pouco, sabe? Ele não é grandes coisas, mas ele é um pouquinho polar, o etanol, tá? Então, quando a gente mistura etanol com gasolina, eles se misturam. Tanto é que a nossa gasolina é vendida a 27% com etanol.
E é isso que acontece, as moléculas de etanol vão lá, dão uma polarizadinha na molécula de gasolina e eles se misturam muito bem. Bastantes proporções assim, eles são miscíveis, né? Então, esse é um exemplo aqui, ó, que é isso, é uma e o nome aqui, pessoal, aqui não, até não tem decoreba, sabe? Tu lê o nome e tu tem que associar já. Eu acho que a única decoreba que tem é a primeira, que diz ponte de hidrogênio, mas aí tu vai lembrar dos hidrogênio. Eu acho que a única decoreba mesmo é o último, que chama ligações de London, né? Mas é a última, mas tudo bem. Essa aqui já não tem, ó, é só olhar o nome aqui, ligação dipolo, então é uma molécula polar, e dipolo induzido, a outra era apolar, certo? Agora a gente vai ver a, o último tipo de ligação aqui, que é essa daqui, ó, as ligações de London. As ligações de London, elas por muitos anos os cientistas já achavam que não tinha como moléculas apolares interagir uma com a outra, né? Porque elas são apolar. E essas interações entre as moléculas, vocês já perceberam que elas são ligações que a gente chama coulomбicas, ou coulombianas, ou, né? Elas são atrações de Coulomb, que nada mais é do que atração entre cargas opostas, né? Todas elas foram assim. Ponte de hidrogênio, íon dipolo, dipolo-dipolo, dipolo e dipolo induzido. Sempre teve moléculas polares envolvidas. E aqui nós estamos falando de duas moléculas que são apolar. Como pode duas moléculas apolar ter atração uma pela outra quando que elas são apolares? E aí acontece uma magia que é o seguinte, ó. Quando a gente coloca duas moléculas apolares muito próximas uma da outra, pensem que aqui a gente tem uma nuvem eletrônica bem homogênea. E aqui também uma nuvem eletrônica bem homogênea. Nuvem eletrônica é feita por quem? Por elétrons. Beleza? Elétrons que têm que tipo de carga? Carga negativa. Então, quando eu coloco uma nuvem eletrônica muito pertinho de outra nuvem eletrônica, vai chegar uma hora que, vamos pegar o exemplo dessa aqui, ó. Os elétrons dessa aqui vão começar a ficar muito tempo perto dos elétrons dessa aqui. Aí os elétrons aqui vão pensar assim, ó. Eu explico de um jeito maluco, né? O elétron não pensa, mas tudo bem. Mas o elétron vai reagir assim, ó. Cara, eu estou muito tempo perto desses elétrons aqui, carga igual a mim, eu vou ir pro lado de lá, eu não vou começar a passar muito tempo aqui nesse lado, porque logo do lado aqui tem os elétrons aqui também com carga igual a mim, então já começa a acontecer uma repulsão, entenderam? Que fique bem claro que é uma repulsão muito breve, muito repentina, mas acontece. Então, em determinados espaços de tempo, começa a ficar pobre em elétron esse lado da molécula, porque os elétrons chegam aqui, pegam uma carga igual do outro lado e já, rapidão eles já não vão muito aqui. E esse fenômeno acontecendo, a gente vai migrar para o desenho do lado de cá, que a gente vai ter o que a gente chama de dipolo instantâneo. Entenderam? Em frações muito pequenas de tempo, a gente vai começar a ter uma região pobre em elétron do lado de cá dessa molécula e região rica em elétron do lado de lá dessa molécula. Simplesmente pelo fato desses elétrons começar a ficar tempo perto um do outro e cargas iguais se repelem. E no momento em que eu tiver uma molécula com um dipolo instantâneo, não vai demorar muito tempo para a gente mais ou menos voltar à explicação anterior, da dipolo com dipolo induzido. Essa molécula aqui que virou um dipolo instantâneo, o que ela vai fazer na outra? Ela vai induzir a outra a ficar com dipolo induzido, com dipolo instantâneo também. Ou seja, se aqui tem uma carga parcialmente positiva, os elétrons dessa vão começar a olhar e dizer, mas vamos começar a ficar mais tempo lá de cá, porque essa aqui já está meio induzida a ficar positiva desse lado, né? E aí essa aqui rapidão se induz também e vira um dipolo instantâneo também. Então, esse tipo de fenômeno ele foi descoberto e postulado por esse cientista aqui, o London. Então ele ficou com esse nome, né? Ligações de London, certo? Mas também o pessoal chama isso aqui de ligação dipolo induzido, tá? Então ligações de dipolo induzido, o pessoal usa esse nome também, mas o mais conhecido são ligações de London, tá? Certo, pessoal? Fácil de entender também, né? Olha, essa aqui é a mais difícil de entender. Eu acho que é tranquilo. É só tu entender que as nuvens eletrônicas são formadas por elétrons, elétrons ficam muito próximos uns dos outros, causam repulsão, e essa repulsão, os elétrons de um começam a ficar mais tempo do outro lado. Se ele fica mais tempo do outro lado, esse outro lado fica parcialmente negativo, e aquele que ele não fica muito tempo, fica parcialmente positivo. No momento que uma delas fica desse jeito, ela começa a induzir a outra, e a outra induz a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e assim vai. Então, se tu imaginar, se tu comprar, por exemplo, uma gasolina pura, que tem, né? Para vender no posto não tem, mas existem, tem tipos de gasolina assim que são puras, não tem mistura com álcool, né? Acho que agora a Petrobras e outros postos vão começar a vender gasolina pura. Vai ter isso aí, né? Essas moléculas de gasolina fazem isso. Elas são apolares e elas começam, uma induz a outra, e assim existe, então, uma força da interação entre elas. Mas que é uma interação bem fraca, tá? Então, agora eu venho para esse meu último slide aqui,
que é o slide inicial, em que tinha 5 forças de ligação intermolecular, né? A força mais forte era as pontes de hidrogênio, a segunda mais forte era as ligações íon-dipolo, e depois vem essas três aqui meio que empatadas, sabe? As ligações dipolo-dipolo, depois dipolo induzido, e essa última que a gente estudou, que é as ligações de London, tá? O que eu vou dizer para vocês? Esse camarada aqui, o Van der Waals, tá? Que é holandês, ele estudou bastante essas ligações, essas três últimas aqui, ó. Porque essa dipolo-dipolo, quando está no estado líquido, as moléculas, ela é uma ligação razoavelmente forte até, tá? Mas quando quando a gente se trata das moléculas no estado gasoso, as ligações dipolo-dipolo com moléculas no estado gasoso, elas são bem fracas mesmo. Então, esse cientista aqui, Nobel também, né, ganhou o prêmio Nobel, ele estudou muito esses três tipos de ligações aqui, tanto moléculas no estado gasoso como moléculas no estado líquido, certo? Então é por isso que volta e meia os livros de química, principalmente no ensino médio, né, eles dizem assim, ó, quando eles ensinam esse tipo de ligação aqui, eles falam que isso aqui é ligações de London ou Van der Waals, sabe? Então dizem assim, isso aqui é ligação dipolo induzido, ou de London, ou de Van der Waals. Tipo assim, três nomes para tu escolher, né? Mas aqui eu vou tentar ser mais justo. A lógica é essa, então. Quem estudou esse tipo de ligação das moléculas apolares foi o London. Então, o certo eu acho que o mais certo é chamar isso aqui de ligações de London, tá? E quando a gente fala assim, isso aí é ligação de Van der Waals, nós já estamos falando em umas três possibilidades juntas, tá? Então, que fique claro aí essa diferencinha aí, chama de Van der Waals ou não, né? Então, eu expliquei bem explicado aqui para vocês, tá? Deixa eu pensar aqui o que eu vou explicar mais. Próximo slide é o seguinte, eu estava esquecendo. Tá aqui o próximo slide que é legal. Essas ligações de London, tá? Elas acontecem, por exemplo, assim, a lagartixa ela caminha nas paredes e os pezinhos dela não tem uma ventosa assim. Não é com ventosa que ela caminha nas paredes. Na verdade, ela fala uma coisa muito bruxa. Tem animais assim que fazem coisas malucas na natureza, né? E isso aqui é uma coisa muito maluca. Essas ventosinhas aqui, não é ventosa. Essas agarradeirinhas, ela tem tipo umas agarradeiras. Só que a agarradeira não é também uma espécie de um velcro. Não é por isso. Na verdade, ela tem umas moléculas. A superfície aqui, ó, vejam que se tu olhar, der um zoom de 100 micrômetros, tu vai ver que isso aqui não é um velcro, sabe? Poderia até achar que é tipo um velcro, né? Igual o carrapicho, assim, da natureza. E quando o ser humano inventou os velcro, ele copiou os carrapichos, né? Sabe aquele pega-pega que tem nas gramas, assim? Aquilo, o velcro é uma imitação do carrapicho. Só que a lagartixa não é esse sistema aí. Na verdade, ela tem moléculas que são apolares, mas elas conseguem se polarizar. Então, o que essas moléculas aqui do pezinho da lagartixa fazem? Elas fazem isso aqui, ó. O pezinho da lagartixa, a lagartixa consegue fazer com que nas patinhas dela as moléculas bem da extremidade fiquem desse jeito aqui, ó, com dipolos instantâneos. E o fato das moléculas dela ficarem desse jeito, ela consegue polarizar a superfície da parede. E aí a parede, ela se atrai à parede. Olha que loucura que é. E isso tudo o animal consegue fazer. Assim como uma enguia aí consegue gerar corrente elétrica, né? A lagartixinha não com tanta potência, mas ela consegue polarizar essa extremidade aqui das patinhas dela, né? Que é bem bonitinha, assim, olhando daqui. Tem gente que odeia lagartixa, eu não acho, eu acho legal o bichinho. Se tu tiver em casa, ela come todas as baratas da tua casa, hein? Certo? Então eu vou parar esse vídeo aqui.